Olá, meu nome é Marilita Lima Peixoto, somos do curso de Pedagogia do Turno Noturno. Vou dar início ao nosso podcast e o tema é Jogos e Brincadeira na Alfabetização. Irei falar sobre o que são jogos. O jogo tem como principal função de proporcionar entretenimento, lazer e diversão. Também pode proporcionar benefícios para a saúde da criança e para o desenvolvimento do raciocínio lógico e auxilia na coordenação motora. O jogo na alfabetização tem um sentido lúdico e proporciona diversão, intencionalmente preparados para promover a aprendizagem do sistema escrito. Olá, eu me chamo Sandy, da turma PED 201N01, Zona Norte. Agora iremos abordar sobre a origem dos jogos e como surgiu. Como vocês imaginam que tenham surgido os jogos? Será que esses jogos surgiram diretamente para as crianças e para o desenvolvimento delas? Por que surgiu? Vocês já se questionaram sobre esse assunto? E por que ele é tão importante? Então, as pesquisas realizadas revelam que os jogos surgiram no século XVI e que os primeiros estudos foram feitos em Roma e Grécia e que eram puramente didáticos, com o propósito de ensinar letras. Preliminarmente, o objetivo era alcançar a alfabetização, independente se eram crianças, jovens ou adultos, e com os jogos e brincadeiras ficava mais fácil a assimilação e assinar as letras através dos jogos e atividades recreativas, que distraíam e ao mesmo tempo educavam. Com o início do cristianismo, o interesse decresceu, pois tinha um propósito de uma educação disciplinadora de memorização e de obediência. Devido a esse acontecimento, os jogos foram vistos como ofensivos, imorais e que levavam à comercialização profissional de sexo e de bebedeira. Para Brondger, antigamente, a brincadeira era considerada quase sempre como fútil, ou melhor, tendo como única utilidade a distração, o recreio e, na pior das hipóteses, julgavam-na nefasta. Olá pessoal, eu me chamo Raimaiane da Costa de Carvalho, sou estudante do curso de Pedagogia da FAMetro. Estou no terceiro período, turno noturno, e vou dar continuidade ao assunto sobre a origem dos jogos. Logo após o Renascimento, 1453 até 1789, o jogo foi privado dessa visão de censura e voltou a fazer parte do cotidiano de todas as crianças. Vale ressaltar que o jogo tinha sido censurado por conta dos vícios e de como a sociedade foi atingida pelos jogos que foram utilizados, de forma errada e que fugiu do princípio do seu principal objetivo, que era fazer com que as crianças aprendessem de maneira lúdica, se divertindo, brincando, sem ela perceber que estava aprendendo. E no Renascimento, o jogo voltou a fazer parte dessa rotina das crianças. Vale lembrar também, que não foram só para as crianças, mas também para os jovens e para os adultos, como uma forma de diversão, passatempo, distração, sendo um facilitador do desenvolvimento da inteligência, segundo Nalin 2005. E esse estudo de Nalin 2005 já trouxe aí uma reforma, uma diferença que desde 1453 até 1789 houve um período de mudança, que agora o jogo passou a ser importante para que houvesse o desenvolvimento da inteligência para os jovens, adultos e crianças. As marcas arqueológicas e as pinturas rupestres deixam claro que na antiguidade já existiam alguns jogos que os gregos e romanos jogavam, como por exemplo o peão, e também brincavam de bonecas. As primeiras bonecas foram encontradas no século IX a.C. Como foram encontradas? Então, essas bonecas elas foram encontradas soterradas, enterradas nos túmulos de crianças no Antigo Egito. Diversos brinquedos desse tipo foram encontrados, incluindo algumas bem sofisticadas, com cabelos e articulações, mas não haviam caráter de brinquedo. Outro marco na indústria de bonecas foi o lançamento da Barbie, em 1959. Outro exemplo de brincar e jogar foi utilizado pelos adolescentes gregos, quando eles se distraíam lançando uma bola cheia de ar na parede, que era constituída de bexiga de animais. Ela era coberta por uma capa de couro. O moderno cabo de guerra já era utilizado pelos adolescentes em Atenas,
O jogo de pique-pega, conhecido como pegador, é um jogo presente em diversas culturas, né? Segundo o Lopes 2006. Agora a gente vai falar sobre as cantigas de rodas, que eu particularmente adoro. As cantigas de rodas são músicas folclóricas cantadas em rodas e apresentam aspectos lúdicos das manifestações socioculturais populares. Segundo Souza, 2005, as cantigas de roda, né? As pessoas demonstravam seus desejos, suas emoções, dançando e cantando. Pensavam que em círculo todos eram iguais e não tinha discussão pela diferença. Ninguém era mais do que ninguém. Segundo Kishimoto, 1993, ele afirma que os jogos eles foram transmitidos de pai para filho. A tradicionalidade e a universalidade dos jogos assenta-se no fato de que os povos distintos e antigos, como os da Grécia e Oriente, brincavam de amarelinha, de empinar papagaio, jogar pedrinhas, e até hoje as crianças fazem isso, né, quase da mesma forma. Esses jogos eles foram transmitidos de geração em geração por conhecimentos empíricos e permanecem até hoje na memória das crianças, né? A história do jogo no Brasil, segundo Kishimoto, 1993, é influenciada pelos portugueses, negros e índios nas brincadeiras das crianças brasileiras. O folclore português, por meio da oralidade, foram criados os contos, as lendas, as superstições, né? Versos, adivinhas e as parlendas, e também personagens como o bicho-papão, a mola sem cabeça, a cuca, o lobisomem, né, que todo mundo conhece, trazida pelos portugueses, e consequentemente se originaram brincadeiras infantis tendo essas personagens. Alves 2009 completa que grande parte dos jogos tradicionais mais conhecidos do mundo, como o jogo de saquinhos, ossinhos, amarelinhas, bolinha de gude, jogo de botão, peão, pipa e outros, chegou no Brasil por meio de intervenção dos portugueses. E aqui acaba a minha fala sobre o assunto da origem dos jogos. Boa noite, Pedagogia. Eu sou a aluna Jéssica Raielli, do curso de Pedagogia, e vou falar sobre o porquê dos jogos na alfabetização. Bom, ao longo da história, vários estudos mostraram a eficiência entre o lúdico e a alfabetização. O jogo, ele faz parte do ambiente natural da criança. E isso é afirmado por um dos escritores, chamado Dewey, em 1952, que afirma que somente no ambiente natural da criança é que ela poderá ter um desenvolvimento seguro. Piaget, também, em 1976, afirma que os jogos e as atividades lúdicas são fundamentais no desenvolvimento da criança, com uma livre manipulação de vários materiais. Illich, também em 1976, afirma que os jogos podem ser a única maneira de penetrar os sistemas formais. E isso os professores conseguem perceber no cotidiano das suas salas de aulas, pois é no momento de brincadeira que a criança mostra verdadeiramente como ela é, como ela vê o mundo e como ela vê o outro. Em todas as disciplinas da escola é possível incluir os jogos. O ambiente escolar deve ser um local que busque constantemente a eficácia no processo educativo, e o jogo é uma dessas eficácias. O jogar passa por extrema importância na vida de qualquer criança, pois é através dos mesmos que a criança entra em contato com situações diversas, desenvolve e estimula sua linguagem, favorecendo o desenvolvimento afetivo, cognitivo, motor, social e moral. Os jogos também, por ser um elemento fundamental no processo de ensino-aprendizagem, são garantidos por alguma lei, onde aparece na Constituição Federal do Brasil, no artigo 227, que elenca os direitos fundamentais da criança, como o direito à educação e ao lazer. Na Declaração Universal dos Direitos da Criança, no princípio 7, também é possível vê-lo, onde diz que toda criança tem que receber uma educação primária gratuita e também de qualidade, que ela possa ter oportunidades iguais e desenvolver suas habilidades. Portanto,
a presença dos jogos no desenvolvimento da criança é fundamental para o seu aprendizado, tornando as aulas mais vivas, dinâmicas e atrativas, possibilitando à criança a ampliação de conhecimentos e facilitando o processo de ensino-aprendizagem, já que leva a um aprendizado expressivo, gradativo e eficaz, possibilitando a todos inseridos nesse processo de educação que vislumbrem que todo esse método efetivamente levam a resultados significativos para o trabalho desenvolvido no cotidiano do ambiente escolar. Olá pessoal, me chamo Alex Guedes Pinheiro, estarei dando continuidade à temática do nosso podcast, os jogos. Falarei um pouco agora da importância dos jogos na alfabetização. Então, os jogos na fase de alfabetização entram como um facilitador para a aprendizagem, pois é através deles que o educador consegue estimular a criança no seu desenvolvimento, na interação e também numa obtenção de uma aprendizagem eficaz, além de poder analisar e avaliar o crescimento dos alunos. Entretanto, para que isso ocorra, é necessário que o professor e o aluno não vejam os jogos como um mero passatempo, mas sim como um recurso rico para a sua aprendizagem, conforme mencionado pelo teórico da educação Piaget, que diz que os jogos não são apenas uma forma de entretenimento, mas meios que contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual. Ou seja, no momento dos jogos, a criança, elas mobilizam os seus saberes acerca da lógica do funcionamento da escrita, vão consolidar as aprendizagens já realizadas ou elas se apropriam de novos conhecimentos nessa área. Brincando, a criança é capaz de compreender os princípios de funcionamento do sistema alfabético e também de se socializar os seus conhecimentos com os seus demais colegas. Portanto, então, o educador ele exerce um papel fundamental na totalidade dos jogos. Para isso, ele deve ter em mente que os jogos não devem ser tidos como algo aleatório, um mero passatempo, como já afirmado, mas é algo que deve ser planejado. Para isso, então, o educador vai propiciar ambientes onde a criança consegue ser estimulada, onde possa ser despertada a sua curiosidade, o compartilhamento, a interação, também com os demais colegas. Então, ao falarmos dos jogos, do uso dos jogos na alfabetização, é essencial perceber que é necessário garantir a todos os alunos a oportunidade para ludicamente atuarem como sujeitos da linguagem, numa dimensão mais reflexiva, num contexto que não exclui os usos pragmáticos e de puro deleite da língua escrita. Então, nesse sentido, se vê a importância e a qualidade dos jogos dentro da alfabetização, o quão necessários se fazem para o melhor aprofundamento das habilidades sociais, intelectuais dos alunos no processo de ensino-aprendizagem. Olá, meu nome é Albertina Yasmin e irei explanar sobre os jogos na BNCC. No que tange a BNCC na temática de jogos, ela se inclui no componente de educação física e diz respeito aos movimentos corporais de crianças, jovens e adultos na educação básica.
Dentro da BNCC, cada uma das práticas corporais tematizadas se divide e se articula entre si. E ao todo, são 6 unidades temáticas, e dentre as mesmas, uma se nomeia de brincadeiras e jogos. De acordo com a BNCC, essa unidade explora aquelas atividades voluntárias exercidas dentro de determinados limites de tempo e espaço, caracterizadas pela criação e alteração de regras, pela obediência de cada participante ao que foi combinado coletivamente, bem como pela apreciação do ato de brincar em si. Essas práticas não possuem um conjunto estável de regras e, portanto, ainda que possam ser reconhecidos jogos similares em diferentes épocas e partes do mundo, esses são recriados constantemente pelos diversos grupos culturais. No entanto, é importante frisar que o significado e a prática desses 2 conceitos se diferenciam no contexto escolar. Isso porque o jogo possui um objetivo em específico, que seria trabalhar aspectos cognitivos e motores em um determinado espaço de tempo, e a brincadeira já seria um auxílio nesse processo. Em poucas palavras, seria trabalhar os jogos de maneira conjunta e lúdica com a mesma. Olá, eu me chamo Sabrina Souza de Oliveira e estarei dando continuidade ao nosso podcast, Os Jogos na BNCC. Em seguida, na BNCC, as unidades temáticas de brincadeiras e jogos, danças e lutas estão organizadas em objetos de conhecimento, conforme a ocorrência social dessas práticas corporais, das esferas sociais mais familiares às menos familiares, que seriam as esferas nacional e mundial. Em ginásticas, a organização dos objetos de conhecimento se dá com base na diversidade dessas práticas e nas suas características. Em esportes, a abordagem recai sobre a sua classificação e, conseguinte, as práticas corporais de aventura se organizam nas vertentes urbana e na natureza. Exemplificando, é de suma importância frisar que a organização das unidades temáticas se baseia no caráter lúdico em todas as práticas corporais, nas mais diferentes especificidades no componente curricular de educação física, mesmo que essa não seja a finalidade da disciplina na escola. A educação física no ensino fundamental nos anos iniciais, como o 1º e 2º ano, se compromete com a formação estética, sensível e ética, aliada aos demais componentes curriculares, assume o compromisso claro com a qualificação para a leitura, a produção e a vivência das práticas corporais, no mesmo tempo que pode colaborar com os processos de letramento e alfabetização dos alunos, ao criar oportunidades e contextos para ler e produzir textos que focalizem as distintas experiências e vivências nas práticas corporais tematizadas. Para tanto, os professores devem buscar formas de trabalho pedagógico pautadas no diálogo, trabalhando por meio de objetos de conhecimentos para determinadas séries, englobando brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional da criança, além de, claro, incluir as danças nesse desenvolvimento de alfabetização e letramento, transformando assim palavras até então desconhecidas em experiências e palavras nunca vividas.